Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Hoje teremos uma live importantíssima, né? Vamos falar sobre a sexualidade na vida dos nossos filhos. Quando e como falar com eles, qual que é a hora certa, né? Nós vamos hoje ter a convidada a Lu Cabral, a nossa personal trainer e sexóloga. E ela vai nos ajudar aí a desvendar isso, né? Como é que vai ser. Oi, Marli, tudo bem? Oi, Lu. Vai entrar como Lu ou como TPM, né? TPM Hot? Oi, Lu. Oi, Fá, tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? maravilhosa? Tudo jóia? Como estamos aí nesse calorão? Feliz, um prazer estar aqui de novo, hein, com você. Ai, que bom, né, Lu? Que bom, gosto bastante. E esse é um assunto, assim, que todo mundo gostou. É um assunto que realmente a gente precisa falar, né? Mas a gente não sabe como, não sabe quando, né? Então, assim, Lu, vamos esperar um pouquinho o pessoal Vamos. entrar. Oi, Andrea. Que bonitinho. Filho da minha amiga, lá de Curitiba. Ai, minha amiga portuguesa. Oi, Minda. Deixa eu ver Saudade se eu de conheço. você. O Vamos ver o Fá, pessoal tudo que tem bem? Cheia das lives, muito tudo. legal. Agora eu sou a louca das lives, né? Mas é bom, né? Uma maneira de trocar informação onde você está sempre conectada Sim, com todo mundo aqui. sim, sim, verdade. É interessante porque, assim, essa conexão você aprende muito, né? Você aprende muito, você tem situações que você consegue ajudar também. Então, essa conexão é muito boa. Travou? Voltou? Aí, Sim. Tá conseguindo me tá ouvir? certo? Eu tô. Tô ouvindo bem, tá me vendo? Tô. Tá tudo Tá tranquilo. ruim? Não, tá bom. Tá. Então, eu não sei se vai ter gente lá no outro perfil do tpm.hot, mas aí acho que a pessoa coloca aqui, né? Que a gente tá no meu pessoal. Sim, sim. Sim, porque vai aparecer o seu perfil, né? Lá. O que você tá ao vivo. Aí aparece que você tá ao vivo nesse seu perfil pessoal. Aí, É. Não uhum. precisa Não colocar. Será sei. que não precisa colocar o seu? Que é você que me chama, né? Aham. Aí, eu não sei se lá, depois a gente pode fazer na metade a gente pode trocar e colocar, e virar, colocar o de lá, né? Tá. Para você ter, tá bem? Então, gente, para quem tá entrando agora, ela é a Luciane Cabral, a nossa queridíssima personal, que agora é uma sexóloga, né? É muito bom pra gente, porque ela traz assuntos assim muito pertinentes, muito relevantes, né? E hoje um assunto que toda mãe, todo pai quer saber como lidar e a gente tem hora que a gente não sabe, né? Então assim, como lidar com a sexualidade, como falar sobre sexo com os filhos, né? Qual a idade correta de falar sobre isso? Como abordar isso? Porque é um assunto complicado, né, ainda, porque existem tabus, né, existem tabus e, assim, depende muito da criação, de como foi criado, em tudo isso também. E a Lu hoje está aqui para esclarecer essas dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, para fazer, que eu não consiga ver aqui nos comentários, coloque nessa caixinha aí com um pontinho de interrogação do Ô, lado, Fá, nessa você sabe, caixinha. desculpa interromper antes da gente começar. É que, Uhum. na verdade, eu acho, não sei se as pessoas vão entrar no Criando Raízes Portugal. Como que elas vão me ver? Porque eu tenho algumas alunas que tinham falado que queriam Elas estar vão te conectadas. ver se elas tiverem o da Lu, o seu pessoal. O meu Aí pessoal, elas não vão. precisa não precisa ser o seu, né? Não. Vai estar os Fechou. dois conectados. Aí vai mostrar para as pessoas que te seguem que você está Que ao a gente está vivo. aqui. Isso, que a gente está aqui. Então vamos lá. Tá bem? Gente, boa tarde.
prazer para todo mundo. Espero que a gente tenha aqui um diálogo, né? Um espaço de conversa que seja bem proveitoso. Porque, na verdade, o que a gente mais percebe hoje em dia é que é um assunto que é tão natural, é tão real, que todos vamos passar por isso, mas a gente não tem essa tranquilidade em verbalizar esse assunto. E aí, para a gente começar toda essa história, por que a gente não desenvolve essa habilidade ao longo da nossa vida e ao longo da nossa gestação e do nosso maternar, né? A gente tem que voltar um pouco lá para trás e perceber o porquê, assim, não tem como a gente tratar com tranquilidade e naturalidade assuntos que para nós são embaraçosos. Então, a primeira coisa que a gente precisa rever, se a gente quiser construir uma relação verdadeira com os nossos filhos, é como eu lido com a minha própria sexualidade. Essa é uma questão muito pertinente, porque se eu não consigo entender e me relacionar bem com os termos, com a minha história em relação à minha sexualidade, eu não consigo passar essa segurança para o meu filho. Parece uma coisa muito óbvia, mas na verdade a gente está caminhando para conquistar esse tipo de coisa hoje em dia. Porque como a gente falou da outra vez na outra live, falar sobre sexualidade parece muito simples, parece que todo mundo fala, todo mundo faz, só que não é. Não é bem Infelizmente, por aí. ainda existem muitos tabus, muitos mitos que a gente carrega enraizado na nossa, por conta da nossa cultura, da nossa criação, da sociedade que a gente foi inserido. E a gente tem que ir desmistificando, desconstruindo uma série de conceitos que a gente tem lá atrás para a gente conseguir compreender hoje como se dá essa sexualidade atual. Então, o primeiro passo que eu acho que é imprescindível é a gente se questionar, a partir do momento que você vira mãe e que você vai em algum momento passar por isso, por esses questionamentos com os nossos filhos, eu preciso voltar para dentro de mim. Preciso me questionar sim e entender como é que eu me sinto e como que eu lido com esse assunto, na minha particularidade. Porque é como qualquer outro assunto, a gente não passa uma segurança para os nossos filhos em, olha, não cai, não vai fazer isso que isso machuca, não sobe aí da árvore que cai. A gente fala isso com uma veemência, com uma segurança muito grande, porque a gente tem convicção e certeza daquilo. E porque quando o Uhum. assunto é sexualidade, a gente não tem essa segurança? Porque, na verdade, a gente É vem uma de educação. vergonha, né? Vergonha de falar, né? Então, a Acho que gente vem. vem de educações repressoras. E assim, não estou Uhum. falando da educação da nossa família, né? Da nossa mãe, do nosso pai. A gente está falando de uma educação de como a gente foi, na verdade, inserido nesse contexto da sexualidade. E quando também a gente fala em sexualidade, a gente vem logo o termo sexo. E tá pagando aqui. E o sexo, na verdade, é uma parte da sexualidade e não é a sexualidade. Ela Sim. é tão ampla e ela está relacionada com tantos aspectos biopsicofísicos da nossa vida e o sexo só faz parte dela. Então, o que a gente tem que retomar um pouquinho? A partir do momento que a gente vira mãe, é tão engraçado, provavelmente todas nós nos cadastramos nesses sites que enviam várias mensagens, né? Como que tá o bebê no primeiro mês, segundo mês, tal. E depois a gente vai perdendo Na minha época era um livro, né? oi? Na minha época era um Livros, né? livro, né? Vários livros. Aí, conforme esse filho vai crescendo, a gente também está numa vida mais agitada e também a gente entra numa questão de negar algum tipo de informação. A gente começa a não ver mais, não estudar mais sobre essas fases e sobre a sexualidade. Porque se a gente precisa um pouquinho resgatar um pouco de conhecimento, Fá. Porque tem coisa disponível na internet, boa e ruim. E também tem coisas que a gente viu lá atrás na escola, mas que obviamente está esquecido. Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente compreender é que eu também acredito na linha freudiana e de que a gente já nasce um ser sexuado. A gente já nasce com indícios de que a gente tem uma sexualidade inerente às nossas vontades. E isso, especialmente... Aí tá apagando também às vezes? Não? Tá. Não. A gente tem a primeira fase, que é a fase oral da criança, do bebê, que é quando ele nasce até mais ou menos 1 ano de idade. Então, essa fase onde ele suga, onde ele vai amamentar, onde ele é amamentado, onde ele começa a sentir um prazer pela boca. Aí depois o neném vai se desenvolvendo e ele não começa a querer colocar tudo na boca. Ele pega areia, ele pega brinquedo, tudo ele quer colocar, porque ele conhece esse órgão, né? Um dos órgãos das áreas erógenas que a gente tem pelo corpo, e ele sente prazer sim em levar as coisas para a boca. Isso lá atrás. Não quer dizer que é uma conotação sexual.
não tem absolutamente sexualidade infantil, não tem a conotação sexual que a gente imagina que ela tenha. E essa é uma divergência que a gente tem que compreender. Depois dessa fase, a gente vem à fase anal, quando a criança começa a ter um controle do esfíncter, do xixi, do cocô, e aí ela começa a criar uma certa habilidade de saber que ela que pode controlar, que não são os pais que controlam. Isso desperta também um certo prazer. Eu tenho domínio do meu próprio corpo, mais ou menos até os 3 anos, 4 anos de idade. E aí depois a gente entra na fase fálica, que é aquela fase, geralmente a partir dos 3, 4 anos até 7 anos de idade, onde ele se percebe, onde descobre as genitais. E geralmente coincide com aquela fase que a gente tem o desfraude. Porque até então a criança não está, teoricamente, quase o tempo todo com a fralda. Obviamente, diferente dos índios. Por exemplo, quando o Brasil foi colonizado. Quando a gente faz esse desfraude e a criança começa a perceber que ela tem uma coisa e outra não tem. Então, eu, menino, entendo que eu tenho um órgão diferente e eu, menina, compreendo que eu não o tenho. E gera muita curiosidade. E também começa a gerar o quê? Um certo prazer eu tocar nesse órgão que eu desconhecia. Porque eu desconhecia mais a minha boca, depois eu conseguia entender que ali eu tenho um controle do meu xixi, do meu cocô. E aí eu descubro um outro órgão que também me dá uma sensação prazerosa ao tocar. E esse toque infantil é um toque tranquilo, não é um toque erótico. Aliás, não tem erotismo nenhum. É isso que a gente tem que começar a diferenciar. Mas a gente percebe ali que já tem indícios de uma sexualidade aflorada, sim. Porque são sensações prazerosas que a criança vai descobrindo. E é muito interessante que a gente esteja tranquilo e atento, com conhecimento básico sobre isso, porque para a gente não dar informação para que ela se desenvolva de uma maneira inadequada para o futuro. Né? Uma coisa que eu acho bem bacana, que provavelmente alguém deve ter alguma dúvida, essa fase começa a surgir, olha, eu tô vendo a minha filha colocar muito a mão ali, ele mexe muito, e aí quando eu olho ela tá lá com a mãozinha, ai meu Deus, ela tá se masturbando. É um tipo de masturbação, mas não é uma masturbação erotizada como a do adulto. E na verdade, o que a gente tem que falar? Dar informações corretas, porque se a gente chocar, se a gente coibir, a gente vai gerar uma série de conflitos, às vezes dependendo da coibição, da coerção, até uma série de traumas que vai se dar mais na frente, na fase da adolescência, na Mas fase adulta. qual que é essa informação correta, Lu? Como é que é o jeito que a gente fala? A gente fala sobre o quê? Porque a criança vai entender? Então, na verdade, agora você falou o ponto certíssimo. A gente tem que dar a informação que ela quer receber. E de um jeito que a criança pode receber. A primeira coisa que a gente faz é toda vez que a gente tem... Primeiro, a gente não vai dar informação antes que ela pergunte, obviamente. Quando ela pergunta, a gente vai dar uma informação que a mente dela, daquela criança de 5, 6 anos, compreenda. Isso a gente tem que estar atento. Então, a gente pode aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a criança já tem uns 6 anos e pergunta, mamãe, da onde eu vim? Né? Mãe, como que eu nasci? Da onde eu saí? Como é que coloca o bebê dentro da barriga da mamãe? Não adianta a gente inventar uma coisa absurda, porque hoje a mente da criança também ela é criativa e ela vai fantasiar ainda mais. A gente não vai falar de um coito, obviamente, de um espermatozoide, de um óvulo, mas a gente pode falar que o homem tem uma sementinha, que essa sementinha é colocada dentro do ovinho, que fica dentro da barriga da mamãe, que é muito pequenininho e que vai crescendo. E como é que sai o bebê? O bebê pode sair pela barriga da mamãe ou pode sair pela vagina. A gente tem que dar informações. Que é uma Eu forma... assisti, eu assisti um filme. Enquanto eu falo, Lu, se você quiser mandar um aviãozinho aí para sua turma, pode ir mandando. Boa. Eu assisti ao Capitão Fantástico. Assisti esse filme. Ele é um filme que ele aborda um pai que perde a esposa e cria os filhos do jeito natural, no meio do mato. E ele cria assim, acho que são 6 filhos, se eu não me engano. Ele cria assim, ele lê muito, ele é muito inteligente, sabe sobre tudo. E ele cria as crianças lendo, fazendo, ensina luta para eles, tá? Sim. A caçar, ensina a caçar tudo. E quando a criança pergunta sobre sexo, ele fala sobre o sexo. Sabe? Ele fala assim muito, muito abertamente. E aquilo é chocante na hora que você assiste, né? Porque aí quando as crianças vão para a cidade, né? A sociedade cobra e taxa eles, né? Porque a sociedade está cobrando ele daquilo.
Então é muito interessante esse filme que faz você pensar, você refletir, você falar assim, meu Deus do céu, como a gente, nós, sociedade, cobramos a forma do outro agir, né? E é bem isso mesmo. É uma coisa que a gente não sabe como vai falar, né? Como vai falar para a Lu, acho que travou, Lu, não estou mais te vendo. Enfim, pessoal que está na live, que está gostando aí do assunto, envia para quem são pais e necessitam saber sobre de sexualidade com os filhos, tá? A Lu caiu a conexão dela, vamos aguardar ela entrar. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer sobre isso também, tem essa cartinha do lado que vocês podem enviar a pergunta, tá bem? A Lu tá voltando aí também. E então, gente, é muito interessante. Voltou. Foi muito interessante, Pássia, tocar nesse assunto. Você falou de uma questão, a gente estuda bastante na sexualidade, antropologia, porque a gente precisa... Tá dando eco? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Uhum. Opa, a gente precisa, na verdade, contextualizar, Tá, entender as tá dando diferentes... um eco. Tá mesmo, eu tô ouvindo aqui, tá terrível. Quer que eu te chame de novo, Fábio? Ou parou? Deixa eu ver, fala. Acho que é o jeito que tá o celular. Deve estar eu tô ouvindo, ó, minha voz. Tô ouvindo também, peraí. 2 segundos. Eu tô me vendo dobrada aqui. Quer que eu saia de novo? Abaixa o som do seu celular. Coloca o sininho no silencioso. Aí. Coloquei já. Deu certo? Tá dando eco? Tá dando um Ainda eco, tá. né, gente? Mas acho Eu que tô dá para ouvindo. ouvir. Peraí. Faz que eu vou chamar de novo, tá? Tá Tá bem, ruim. tá bem. O pessoal que tá na live, vai enviando aí para os amigos que queiram entrar, vai colocando o coraçãozinho para que a gente chegue em mais pessoas nessa live, que esse assunto é um assunto muito interessante, né? Que está assim no nosso dia a dia, né? Como a gente agir nas fases da vida, né? Onde a criança ela está se descobrindo, né? E como a gente falar isso para os nossos filhos. E é isso que a Lu tá falando com a Agora gente. vai. Deu certo? Deu. Sem eco. Bom, foi muito interessante você falar sobre esse filme, porque olha que coisa bacana. Ele resolveu criar de uma maneira diferente os filhos e tratou com naturalidade as questões relacionadas a sexo. Total. Isso vai totalmente de encontro com o que eu mais gosto de falar da nossa cultura, que a gente entende a sexualidade numa perspectiva, no caso de nós brasileiros, com um estigma muito forte da religião, religioso. Independente da gente não vai discutir religião, mas a gente, como nós fomos colonizados por jesuítas e o catolicismo, cristianismo, na verdade, foi uma influência muito forte aqui no Brasil, obviamente a gente carrega isso enraizado. E é extremamente necessário a gente entender um pouquinho de história para a gente desconstruir alguns dogmas que a gente carrega até agora e a gente nem entende por que a gente age dessa maneira. Isso é muito bacana, porque quando você vai falar um pouquinho de antropologia e sobre as diferentes sociedades e os povos pelo mundo, você vê como o sexo é tratado de uma maneira diferente. Em muitos lugares, de uma maneira tranquila. Eu vou até dar um exemplo que eu acho tão bacana. Tem algumas culturas, obviamente, na antiguidade, mas onde o sexo era totalmente explorado e era reverenciado, né? As cenas... Então, quando a gente vai falar da Grécia, onde os corpos também eram sempre muito bem reverenciados, não tinha esse apelo, esse medo em, por exemplo, na genitália, em ver um pênis e falar sobre um pênis, sobre vulva. Era uma coisa que era tranquila. E a gente vem de uma religião muito repressora, né? Inclusive, nós passamos aqui pelo militarismo, uma série de normas que era para obtenção de controle, de manipulação social, que a gente precisa entender que a sexualidade ela não está distante disso, ela faz parte de toda essa história do nosso país. Então, mesmo que a gente esteja em 2020 com acesso a tantas informações, a gente vem de pais, de avós que passaram por ditadura, que foram repressores, as ideias, você não podia falar, a gente não poderia ter essa live. Quando que a gente ia estar aqui ao vivo falando Não, de imagina. nunca. Então, assim, Jamais.
E ao mesmo tempo que isso hoje é uma conquista e é um direito, a gente não entende como é que a gente chegou até aqui. E como é que a gente traz enraizado dentro da gente, intrinsecamente, uma série de preconceitos que não nos ajudam, que mais não significam mais nada, né? Que na verdade já não servem mais pra gente. Então, isso é interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de um filme desse e a gente se possibilita assistir isso, a gente entende que aquilo que eu ofereço de informação para o meu filho, com naturalidade, é aquilo que ele vai receber. Então, quando eu tenho uma filha e ela senta, menininha, porque ela tá brincando de vestidinho com a perna aberta, você fala, fecha a perna, menina! Menina não fica com a perna aberta. Quando a gente dá uma informação, dá um enfoque tão forte nisso, isso vai tendo uma série de reflexos lá dentro. Eu não posso ficar à vontade, eu tenho que ficar com a perna fechada. A mesma forma que o menino recebe o contrário. Um menino, por exemplo, quando ele começa a manipular o pênis, não é uma coisa que choca o pai. O pai vai estimular, muito provavelmente, né? Porque tá chegando a hora, porque ele tá virando homem. Nós, mulheres, então, pouco a gente ouvia falar sobre masturbação feminina, tanto que a gente tem uma série de mulheres, infelizmente, que tem vários problemas na obtenção de orgasmo, porque, na verdade, desconhece a própria estrutura da sua vulva, Não do seu clitóris, sabia o que era, né? né? Então, quando a gente tem uma filha que vai ter esse tipo de atitude, por exemplo, vou dar mais um exemplo que vai acontecer. A menina começa a manipular, a partir, 3, 4 anos, 5, manipular a vagina dela, né, a vulva, porque é gostoso, igual a coceguinha, igual a brincadeirinha. Ela descobre uma área diferente e que é prazerosa. Não é um prazer erótico, porque ela nem sabe o que é isso, mas é uma área prazerosa. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode dividir uma informação. Filha, você vê a mamãe ou o papai mexendo nos nossos próprios órgãos assim na frente das pessoas? Então, procura fazer isso no banho, fazer isso no seu quarto sozinha, porque só diz respeito a você. Esse momento é só seu. Parece uma coisa, mas eu vou falar isso para uma menina de 6 anos. Você não está falando para ela, olha, vai lá no quarto se masturbar. Isso é a linguagem do adulto. Você está É. falando assim, quando você tiver cheiro, faz na hora de dormir, no seu banho, no seu quarto. Você vê a mãe fazendo isso na frente das outras pessoas? Primeiro porque daí a criança vai entendendo que o toque é uma coisa que é pessoal, que é íntima, que é dela e que é boa. E que não Ô, é para os Lu, outros fazerem. quando a gente fala para a criança assim, fala assim, olha, não deixa ninguém tocar em você, ninguém pode você, porque assim, nós todos falamos isso para os filhos, né? Na escolinha, olha, não deixa ninguém colocar a mão em você, não deixa. E o que que isso pode Impacta. afetar? Então, isso tudo é interessante a gente ver a linguagem que a gente vai usar, né? Então, por Hum, exemplo, a gente está com uma série de casos, né, que assustam a gente aí de pedofilia e a gente constata que, na verdade, o percentual muito alto, mais que 50% dos casos é realizado na própria, né, família, no ambiente familiar, com pessoas conhecidas. Então, o que a gente tem que colocar? De uma maneira assim, que fala assim, que é uma área que é só da pessoa, que por enquanto, que é uma área que quem pode dar banho, quem pode higienizar e cuidar, é o papai e a mamãe. Tem até, eu não coloquei aqui, mas a gente pode colocar depois, não sei se você já viu, tem um desenho de uma menina do sinal vermelho e verde, onde pode tocar, receber carinho e onde não pode. E a gente Ah, tem que já vi, já viu? E a gente tem já que vi. explicar isso. Olha, aqui é gostoso receber carinho, aqui no ombro pode, é gostoso, um abraço é gostoso, aqui não pode receber carinho, não é legal, aqui não pode receber carinho, no pezinho pode receber carinho. Tem que colocar de uma maneira que é da afetividade, do carinho, e nos órgãos genitais, falar que é uma área só dela e que quem cuida e quem higieniza é a papai ou a mamãe, ou o cuidador ou a cuidadora. Se a gente for, ela vai crescendo com esse conceito de que tem áreas que ela pode receber carinho dos adultos e tem áreas que ainda não, que não é para receber, que é só para higienizar e que é só dela. Isso tá ok. É diferente da gente falar, por Não, exemplo, e é legal mostrar esse desenho, né? Eu acho mostrar que a criança desenhos. tendo visualizar aquilo, eu acho que ela consegue identificar melhor o que a gente está querendo passar para ela. Né? Eu acho que esse desenho é muito bacana, você mostrar e a criança vai entender. Então, aqui é bom, a pessoa me tocou aqui, minha mãe falou que não é legal. Você falou agora de desenho, olha que interessante. Quando a maioria dos pais compram aquele livrinho, né, quando a criança vai sair, vai fazer no pinico, vai desfraldar, de fazer o xixi no pinico, cocô no pinico. Olha como a gente tem uma influência e a gente nem percebe que a gente já tem esse preconceito. A gente fala com tranquilidade,
do xixi e do cocô, olha seu piniquinho, vai lá, né? E por que que quando vai descobrindo a genitália, a gente não tem um livrinho, ou, na verdade, hoje em dia até já tem algumas produções É interessantes, uma coisa até demais, né? mas na linguagem infantil, né? Para Sim, mostrar, sim. sabe, na linguagem infantil, para mostrar que o menino tem o pênis, que a menina tem a vagina, tem a vulva, sabe? Que parte. Porque essa sexualidade, esse descobrimento do próprio corpo é muito natural e isso é o desenvolvimento do ser humano. E a gente parece que a gente quer negar essa fase do desenvolvimento dos 6 até a puberdade, né? Então, assim, eu não quero tocar nesse assunto a partir dos 5 anos até dar 15 anos. Tá errado. Porque se a gente não criar esse elo, esse vínculo e não falar e não verbalizar, principalmente hoje em dia, eles vão tomar como verdade o que eles encontram na internet. E a E gente não tem momento. as meninas, elas iniciam muito cedo a fase sexual, né? Do que os meninos, né? A gente vê aí as meninas de 12, 13 anos já iniciando, né? Uma fase. E a gente, assim, nós olhamos como crianças, elas são crianças, né? Eu acho que a partir de 16, 17 anos que a gente fala, ó, ela já está numa fase já de adolescência, adulta, então mudou muita coisa, né? E assim, eu vejo que as meninas, elas são. Será que é por causa dos hormônios? Então, muito provavelmente. A gente consegue reparar que existe um divisor de águas das meninas de 12, 13 anos que não menstruaram, que não tiveram a menarca, e das meninas de 12, 11 anos que tiveram a menarca. Já dá um salto. E é muito interessante, por isso que a gente tem que entender um pouco também de história, e não ficar só nos aspectos culturais e religiosos. A gente tem que compreender. Veja, nosso corpo foi feito para criação, inicialmente. Porque a gente menstrua, quando menstrua, significa que você pode ter filho. Como é que eu não vou conversar com a minha filha que menstruou, seja ela de 11 anos, de 14 ou 17, uma vez que a partir daquele momento está decidido que ela pode engravidar? E como A é que a gente gente chega, como é que a gente fala com nossas filhas, né? Com a filha, a partir desse momento, ela menstruou. Então, então, assim, o corpo dela vai mudar, tudo uhum, vai mudar. Como que eu vou lidar? Aí eu tenho mães que vai olhar para a filha e vai falar assim, nossa, mas minha filha de 11 anos, ela ainda é uma criança, ela não pensa nisso, ela não vê isso. Então, não vai conversar com ela naquele assunto. Aí, quando ela tiver 15 anos, a menina já sabe quase tudo. Porém, ela uhum. fala, chegou a hora, vamos conversar. E então, assim, quando a criança, quando a menina menstrua, é a hora certa de conversar sobre isso, sobre aí levar no ginecologista, porque tem meninas que nessa fase tem que começar a tomar pílula para regular a menstruação, N coisas, né? Porque nós mulheres, coitadinha de nós, né? Mas assim, explica isso, Lu, porque assim, eu vejo essa dificuldade nas mulheres quando são as filhas, né, meninas, e começa nessa fase. Porque É a gente fácil, sabe, que nem você falou, é criança, a gente tem que saber como lidar, né? Mas e aí quando começa? adolescência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ser honesto. Então, assim, por que que a gente... E a gente se desprender a gente tem que estar muito tranquilo, muito liberto, para falar de uma coisa que a gente entende que é natural. Se eu não compreendo que é natural falar sobre sexo com meu marido, com uma amiga, se para mim é penoso, para mim é árduo, vai ser muito difícil criar essa relação, esse elo com a minha filha adolescente. Ponto. Então, assim, primeiro que eu preciso fazer, me melhorar. Entender que é um aspecto natural da vida do ser humano, do desenvolvimento humano, que uma vez que a gente nasce, a gente tem a absoluta certeza, provavelmente, que a gente vai transar e vai morrer. Então, o sexo, independe da questão de gênero, da opção, da orientação sexual, parece que é uma coisa que todos fazem, né? Ou vão fazer por prazer, para procriação, enfim. É natural, faz parte do desenvolvimento do ser humano. Se a gente começa a entender essas questões e colocar dentro da minha realidade, que é tranquilo e natural para mim, quando acontecer isso, eu vou falar primeiro aquilo que está acontecendo. O que é a menstruação? Que marco é isso na vida de uma mulher, né? Então, é o período onde a gente vai explicar um pouquinho, e ela já deve estar aprendendo, obviamente, biologia e ciências, né? E ela vai entender que no momento o corpo dela já é um corpo que pode sim procriar. Tem Vou criar. uma gravidez indesejada, né?
Então, É você que tem nem que... essa menininha que engravidou aí de 10 anos. Você Ela entendeu? já menstruava, já tinha, né? E tadinha, Deus me livre. Uhum. É tão triste, porque você fala, como que eu vou falar de sexo com minha filha de 10 anos? Mas, assim, provavelmente, depois a gente fala um pouquinho dessa questão das crianças que são abusadas, porque elas dão alguns indícios, né? Mas a gente não pode aqui julgar ninguém. Mas vamos falar, não vamos falar do pior, que é o abuso. Vamos falar da natureza. Se a gente tem uma filha que a gente percebe que ainda é bem infantilizada, a gente vai dar informações talvez mais de caráter biológico, mas tem que falar a realidade, porque com 11, 12 anos ela sabe o que é sexo, ela sabe o que é transar, né? Então a Uhum. gente tem que expor que a gente sabe e os riscos que aquilo pode acontecer. Uma gravidez indesejada, ou então, por exemplo, uma relação sem os cuidados desejados, as doenças que podem vir a acontecer, que não é só a gravidez, a gente tem que expor esse tipo de coisa, porque se a gente começa a falar com naturalidade, até para nossa filha usar camisinha vai ser natural. Porque eu falo, não, ela já começa a entender que transar faz parte, usar camisinha, se proteger e não adquirir doenças que são totalmente indesejáveis, que são ruins, as consequências de uma doença, uma doença. Começa por uma história onde tem etapas, né? Onde você vai colocando a etapa. Então, na criança, a gente vai dando sempre informação de acordo com a pergunta, nunca aquilo que a gente quer responder, mas baseado na pergunta que ela fez. E vai dar a resposta até onde ela consegue entender. Né? Então, mãe, o que é ser virgem? Mãe, o que é transar? Você transa com o No papai? exemplo, quando eu falo de virgem, eu lembro do azeite. Do azeite, do azeite extra virgem. Então, assim, quando a criança pergunta uma coisa óbvia, por exemplo, o que é transar? Você pode falar, olha, é uma coisa que os adultos fazem com muito amor, o papai e a mamãe, eles namoram, transar, é uma relação entre o homem e a mulher, aí cada um dentro, né, as pessoas que se amam fazem isso com tranquilidade, é muito bom. Quando você tiver a idade certa, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Provavelmente, você dando uma resposta dessa direta, ela não vai falar, a não ser que ela, aí se ela continuar de fazer perguntas, a gente vai devolvendo para ver de onde é a fonte. Ah, mas o que você entende por isso? Onde você viu? Você leu em algum lugar? Alguém te falou? Foi uma amiga? Me conta mais para eu entender até, né, aonde você viu para ver o contexto. Se interesse, peça um pouco mais de perguntas. E aí você vai brincando com o jogo. Só que se a gente não faz esse mecanismo, agora aqui, naturalmente, quando chega a hora, a gente trava, né? Então, se a gente fala assim, poxa, quando minha filha perguntar, eu acho que eu posso devolver a pergunta. Essa é uma coisa legal. Aí, mencionou. Você tem uma filha que é ainda pouco, você nota que ela fala, porque a gente tem os dois tipos de adolescentes, né? A gente tem aquelas meninas de 14 anos que parecem mulheres, que já se maqueiam, que usam salto, que tá com um corpão que já desenvolveu, que já tá com um corpo de mulher. E você tem meninas, né? Eu tenho sobrinhas e tem uma que é mais desenvolvida, a outra é menos. Então, a gente tem que, primeiro, entender o filho que a gente tem. Cada ser humano é único. Então, Uhum. menstruou, a gente tem que dar uma resposta, assim, honesta, porque vai estar lá. Ela sabe que, a partir daquele momento, o corpo dela é outro, o corpo dela ovula. E isso significa que pode dar uma outra vida. É o tipo, mãe, mas eu não quero saber sobre isso. Não importa, você vai criando um elo de dar informação verdadeira. Porque se nosso filho entende que a gente mente, ou que a gente desconhece, não vai atrás porque a gente vai dar informação falseada, a gente vai cada vez mais distanciando para que ele não conte pra gente coisas sérias ou não. E é o que a gente... Exatamente. Sabe o que eu acho engraçado? A gente pede tanto pro filho confiar na gente. Ai, a mamãe é amiga tal. Só que na hora dos assuntos mais tensos, que eles também estão ali se descobrindo, a gente não fala. Uma coisa que a gente pode usar muito também é o processo natural de desenvolvimento. Usar o bebê não cresce, depois não começa a andar, depois ele não fala, aí ele controla o xixi, ele controla o cocô, ele aprende a ler, aprende a escrever. Naturalmente vai crescer pelo, o órgão genital do menino vai aumentando, vai tendo pelo nos órgãos genitais, a mulher também, o peito cresce. Se você dá informações só do trato biológico, nossos filhos já vão entendendo que existe um crescimento, um desenvolvimento à frente. Isso é muito Verdade. legal. O que não dá hoje em dia é para a gente fingir que eles não vão ter acesso às informações verdadeiras e que está informações a gente não sabe de onde vem essa origem. E tomar como verdade absoluta aquilo que eles vão encontrar na internet. Esse é o maior paradigma da nossa criação. Né? Uhum. Porque Exatamente. na nossa idade, quando você pensava em sexo, onde a gente conseguia ver uma cena de sexo? Male, a gente algumas vezes na vida conseguiu pegar uma Playboy na capa. E também tudo que a gente via era altamente patriarcado, né, machista. A gente não tinha muita coisa, por exemplo, para a mulher, né, do corpo masculino, alguma coisa
assim. A gente não tinha acesso a esse visual. Agora, imagina hoje em dia, seu filho te pergunta qualquer coisa e você desconversa, num clique, ele chega lá. E mesmo que a Sim. gente bloqueie o celular, bloqueie né, os iPads, os computadores da nossa residência, o mundo está cheio deles. O amiguinho tem, o colega tem, a escola tem. Não dá para a gente negar que tudo disponível na rede. Como a gente vai lidar, então, com essas informações? Trazendo verdade. Se eu, como filha adolescente... Pode falar, Fá, desculpa. A Renata aqui, ela disse uma coisa bem legal. A minha filha de 9 anos me perguntou como ela foi feita. Depois de toda a explicação, ela falou: ah, bom, porque se você falasse a história da cegonha e da semente, eu não ia mais acreditar. Olha que Tá vendo? maravilha. 9 Que anos, depoimento riquíssimo. né? É bem Olha, isso que você Renata, falou. você falou tudo de maravilhoso. Não quer dizer que a gente vai dar detalhes eróticos da situação. Mas entender que existe uma relação da homem e da mulher que é bonito, que é com amor, né? Que é uma coisa que dois querem fazer, que quando faz é muito bom, e que isso gera uma vida, e que essa vida é você, né? Em É, detrimento desse amor e desse sexo, dessa relação sexual, existe a possibilidade de uma vida. E tá aqui você. O nosso filho vai crescer imbuído de que ele foi planejado, de que ele é amado, de que o amor existe. Eu não entendo porque a gente tem que negar uma série de informações que são muito bacanas dos nossos filhos crescerem com essas informações. Por exemplo, um ambiente familiar onde o amor é explícito, então o beijo, o abraço, o toque, o carinho, as ações falam muito mais do que as palavras. Nós vamos ter sim, filhos amorosos, concordo. carinhosos, né? Você vê uma série de casais beijar seu marido, beijar seu cônjuge na frente de criança ou adolescente não significa que a gente vai estar erotizando, né? Ou adiantando a fase dela das relações sexuais. E isso é muito, muito bom a gente frisar. Falar sobre sexualidade com os nossos filhos não, de jeito nenhum, significa que a gente está antecipando a Ou vida dele, incentivando, né? ou incentivando, É né? uma informação que ele tá ali é dentro de casa, você está informando ele para o mundo, porque senão o mundo vai informar ele e de maneira diferente. De maneira Então, diferente. né? Então, eu vou falar muito assim, as nossas filhas hoje, o que tem disponível, tem algumas coisas legais na internet, mas tem muito vídeo, né? Totalmente machista, patriarcal, um pornográfico chucro, né? E que trata a mulher de maneira ruim, por exemplo. Até nossos filhos homens, se eles tomam aquilo como ato sexual, eles vão achar que aquilo é sexo. Então, quando eu vou iniciar minha vida, é assim. Quando eu entro em sites pornô que são gratuitos, que a maioria das vezes são os piores, e a gente vê lá, ninfeta, sai com 4, não sei o que lá. Sua filha adolescente vai achar que é normal. Então, porque tem umas meninas, né? Eu nova, sai com 3. Nós estamos julgando, cada um vai ter suas preferências e seus fetiches, enfim. A gente está falando que as imagens estão disponíveis. Se a gente não falar com naturalidade o que a gente considera que é legal, o amor, o carinho, o respeito, fazer com quem você ama, com quem você confia, não se expor, não é legal. Mostrar vídeo de adolescente, esposa que se arrependeu, ficar colocando, mandando foto de nudes, foto do corpo. Gente, a gente não tinha isso. Quando a gente mandava foto de nudes, por onde a gente mandava foto? Por lugar Nem, nenhum, nem por carta você tem. né? Nem não tinha como, a gente não tinha isso. Eles têm acesso a tudo e a gente tem que estar antenada de que não é Hoje só tem que estar atento. Hoje tem que estar atento. a gente tem que entender que quando perguntam, entram em sites. Quando um filho pergunta, Renata, você foi maravilhosa, porque quando um filho pergunta e ele tem uma informação bacana, isso cria um elo, fala, cara, a minha mãe fala a verdade. Olha que interessante chegar. Eu acredito que ela não deu detalhes, né? Óbvio. Mas assim, ela vai crescer com essa confiabilidade na mãe e no pai dela, na casa dela. E é quando ela tem 13 anos, ela se envolver e tá com medo, sabe se vai transar com o primeiro namorado ou não. Quem que ela vai confiar? Quem dá informação de verdade, quem não mentiu para ela. Porque talvez Exatamente. na nossa relação com as mães, a gente não tinha como confrontar se era verdade ou mentira. Hoje tem. Muito. Né? Além de ter como confrontar, tem N situações que são absurdas e que talvez nossos filhos tomam aquilo como verdade. A gente não conversar e atualizar sobre isso. É muito importante essa comunicação
e já ir criando esse elo desde pequeno, porque desde pequeno a sexualidade já faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento humano. Então, por que a gente cria tanto tabu, cria tanto distanciamento de uma coisa que todo mundo vai fazer, vai sentir, vai querer saber experimentar? E evitar falar assim, isso é feio, né? Porque eu vejo muitos pais falarem para o filho, não pode fazer isso, que isso é feio, Olha, né? infelizmente a psicologia, eu não sou psicóloga, né? Mas as psicólogas, a gente lê um pouquinho, entende o quanto impacta negativamente algumas falas que a gente, sem querer, vai retratando que é lá do tempo da onça, e quanto isso vai impactar negativamente na vida sexual das mulheres. E muito, né? A gente tem uma série de mulheres que nunca tocaram suas vulvas. E aí a gente fala assim, mas porque parece tranquilo? Porque é uma coisa que foi colocada com medo, porque a mulher sempre foi colocada de lado. Na verdade, o clitóris foi uma coisa que foi falada, a gente tem 40 anos, 45 anos, que foi se falar em prazer feminino, em clitóris. É muito pouco tempo. Eu lembro da minha avó falando que a núpcias dela foi assim, num quarto escuro, tudo apagado, não podia acender a luz, e de camisola, né? Não podia tirar, era aquela coisa assim, né? E aí você tá falando, eu fico lembrando disso, eu falei assim, gente, como é que era? Então, assim, era uma coisa que realmente tinha seus tabus, Ó, né? legal você falar do passado. Tem muitas mulheres, e a gente tem ainda essa cultura, que fala assim, olha, filha, você, quando seu marido quiser, você vai, porque senão, se você não quiser, tem quem faça. Olha como a gente foi imbuída a ter prazer, não a se conhecer e a ter prazer. Eu, assim, eu acho, imagina que dolorido, porque, na verdade, também não deixa de ser uma forma de um abuso, você se sentir na obrigação de ter que transar com o seu parceiro, com a sua parceira, para não perder aquela relação, né? Então, é muito amplo o universo para conversar e falar com as nossas filhas. Então, e a gente se libertar. Porque a gente está falando isso, mas muitas de nós já ouviram isso também, né? E se questiona e teme. Então, assim, a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento é indispensável para a gente entender o que a sexualidade é na nossa vida, o quanto ela impacta positivamente ou negativamente. E aí, obviamente, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me dedico, estudo e aprendo, melhor eu vou desenvolvendo esse aspecto em mim. Se eu vou me conhecendo melhor, eu tenho mais conhecimento para passar para os meus filhos e mais tranquilidade e naturalidade. Eu acho tão importante a gente ficar nesses momentos falando sobre isso, porque eu gosto demais de conversar com as pessoas. E quando eu tô falando, a pessoa fica, é verdade. Só que a gente tem grupos de pessoas questionando, falando sobre isso. E quando chega na hora H de um filho perguntar, você nunca se colocou naquela situação. Porque, veja bem, quando a gente vai para o vestibular, o que a gente fez? A gente estudou. Quando eu vou para uma entrevista de trabalho, o que eu fiz? Eu entendo que aquele cargo eu sou competente, então o que me perguntarem eu vou saber fazer. Quando eu vou ser mãe, eu vou aprender a limpar eu vou aprender a tirar assadura, né? E aí meu filho vai aprender a escrever, vou ajudar, aulas online, a gente está aqui, ó, professora dentro de casa. Quando o meu filho questiona sobre sexualidade, por que eu não vou atrás de informação para dar para ele na fase certa? Porque, na verdade, distanciamento relacionado à sexualidade está dentro da gente. Então, se a gente quer desenvolver essa habilidade, a gente vai ter que primeiro nos rever, né? Olhar para dentro, nos reconhecer, saber onde é que eu posso melhorar, onde que eu tive uma criação que foi a que pôde ser, porque era a que a gente tinha. Agora a gente pode fazer diferente. Nós temos outras informações, acesso a muita coisa que a gente não tinha, né? E eu acho que a gente não pode negar esse conhecimento. Quando eu optei por estudar sexualidade, foi justamente porque parece que todo mundo faz, e todo mundo sabe, que é prazeroso e bom para todo mundo, só que tem muito, é uma coisa sofrida, que sente dor, que não sente prazer, ou que acha que o abuso, por exemplo, o abuso é um tabu muito grande, porque muitas culturas, antigamente, a mulher negava, a filha até falava e negava por causa do marido, porque tinha aquele receio que a mulher era um ser submisso ao homem. Cara, a gente tem que questionar essas coisas e entender por que isso foi se dando, por que isso foi se tornando permissível. Se a gente Uhum. faz a gente tratar com naturalidade, nossos filhos entender que é uma coisa, por exemplo, boa, que faz parte. Se ele sentir dor, por exemplo, entende? Uma criança que talvez vai ser abusada, mas ela entende que aquilo é uma coisa que os adultos fazem, que não pode tocar ali. Uma adolescente, por exemplo,
Se alguém forçar, ela vai estar entendendo que aquilo não faz parte do universo da sexualidade, que aquilo está errado. E você criar um elo para que ela converse com você, você vai dar informações. A gente tem que criar essa ponte. Já é difícil com a adolescente. Criando essa ponte já é difícil, porque a gente sempre quer teimar com os nossos pais. Imagine se a gente criar um abismo de informações, onde ele vai pegar tudo da internet, do amigo, do colega, da mãe do amigo, vai ter com os pais dentro de casa. Eu acho Você tocou nesse assunto, tem duas perguntas aqui que veio para mim aqui, que é sobre a internet, quando você vê a sua filha, o seu filho assistindo alguma coisa na internet. E a segunda pergunta aqui, quando o filho pega os pais desprevenidos, entra no quarto dos pais? Então, eu vou falar duas coisas. Primeiro eu vou falar dos pais. Quem quiser mandar em off é só para mandar nessa cartinha aí, tá? Primeiramente, é claro que a gente tenta sempre fazer com que os filhos não vejam, né? Obviamente. Então, mas se acontece de um filho pegar aquela situação, você vai ter que parar o ato de repente, e conversar. Um tipo de conversa que fala assim, fica tranquilo, filho, isso é o papai e a mamãe, os adultos fazem isso, é permissível, uma coisa boa para a mamãe e boa para o papai. Quando você for maior, a gente vai conversar, fica tranquilo, vai dormir, a mamãe vai te colocar na cama. Tem que tranquilizar e tratar com... Gente, eu vou falar, você falou disso, eu vou ter que falar esse exemplo, né? Acho tão maluco a sociedade, porque assim, de casais, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Fá. Agora tô. Ouviu? Travou? Voltou. Assim, ó, casais brigarem, xingarem um ao outro, falarem agressão não só física, mas às vezes agressão verbal. Os filhos ouvirem isso e a crescerem, às vezes, nesse ambiente, ninguém questiona. Agora, um filho ouviu o som do pai e da mãe, ouviu uma cena... Se você tá com naturalidade, filho, você tá acordado? Filho, desculpa, a gente fez muito barulho. Papai e mamãe tá namorando, depende da idade da criança, você pode falar, né? Tá namorando, mas eu acho interessante você criar o hábito, da porta tá fechada, depende da idade da criança. Agora, papai e mãe, por que vocês fecham a porta? Porque agora é o momento nosso, agora é a hora de você dormir. Você não vai fazer isso durante o dia, mas assim, o seu filho pode ir crescendo sabendo qual é o problema de um filho crescer sabendo que os pais se amam e que os pais têm o momento deles. Não tem problema. Tem que ter essa naturalidade e saber falar, né? Gente, saber falar e o filho entender que faz parte os pais se amarem, que faz parte os pais terem os momentos dele. É óbvio que a gente vai tentar não fazer o barulho, tentar despertar, mas se acontecer isso e você já está prevenida, se um dia acontecer, você vai tratar com naturalidade. Filho, está acordado? Desculpa, mamãe vai te colocar na cama agora, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, papai e mamãe tá aqui namorando, fica tranquilo. A gente achou que estava dormindo, vou te fazer dormir de novo, tá bom? Beijo, a mamãe reza, fica aqui um pouquinho. Acabou. Porque todos os casais deveriam de transar, né? Deveriam de estar com as suas relações saudáveis para se fazerem bem. Porque esse filho vai crescer, né? Esse filho vai crescer e vai para o mundo. E vai sobrar a relação que ficou lá atrás do casal. E o outro que você perguntou sobre a internet? Perdão. Quando a criança, quando você vê que o teu filho tá vendo, deve ser alguma coisa pornográfica, enfim, na Então, internet. quando eu não sei qual a idade específica, né? Dependendo da idade, a gente tem que ter um controle. Dependendo da idade, a gente vai ter que controlar. Falar que, olha, você está assistindo isso, mas foi agradável assistir? O que você sentiu assistindo? Vamos supor que é uma criança de 7, 8 anos. E você notou que está assistindo alguma coisa assim, você viu. Você fala assim, você gostou? O que você sentiu assistindo isso? Mas, ai, credo, que nojo. Então, você entende que ainda não dá para você assistir esse tipo de coisa? Que a sua percepção é ruim, a sua sensação é ruim? Então, não está na hora ainda de você assistir esse tipo de vídeo. Joga na sensação, porque a criança pequena, ela não é erótica e sexuada. Então, quando ela vê uma cena dessa, geralmente ela vai sentir repulsa, nojo, alguma coisa ela vai falar, ai, que coisa estranha, o que é isso? Ou nem vai perceber a conotação sexual. Vai falar, eu vi um homem fazendo tal coisa na mulher. Os adultos às vezes fazem isso. Não tem problema. Agora, vamos supor que é um filho adolescente. Primeiro, se é um filho que já é adolescente, já está numa idade onde se masturba, onde a sexualidade já está aflorada, é natural que ele pesquise sobre isso. O interessante... Colocou aqui uma menina de 10 anos. De 10 anos.
Então, ainda há 10 anos, provavelmente ela ainda não tem a sexualidade aflorada, não deve ter tido a menarca. Então, mas será assim que não vê? Como é que consegue ver isso? Será que não vê ou vê alguém vendo? Como é que, né? Então, Mas é como é que que ele ela sabe acessou isso? Como ela acessou isso na internet? Como ela chegou lá no vídeo? como ela chegou nisso, né? Olha, tá muito escuro. Eu vou só... Gente, peraí que eu vou acender a luz aqui para vocês. Então, uma criança dessa idade, ela tá curiosa, né? Ela tá curiosa e às vezes umas mais do que as outras. Não consegui acender a luz aqui de casa. Vou ficar aqui. A gente vai ter que devolver essa pergunta, Fá. Primeira coisa, filha, o que você sentiu assistindo esse vídeo? O que você viu? O que você sentiu? O que você pensa sobre isso? A gente tem que ser... Tem algumas perguntas muito legais da gente Você deixar não já. pode fazer pergunta de falar assim, quem te mostrou isso? Aonde você viu isso? Não sei o quê. Se a gente pergunta quem, parece uma coerção. A gente tem que criar um vínculo e um elo para que ela fale. Então a gente já fala Tem que quem, a saber pessoa fica como falar, assustada. né? Eu acho que tem umas frases até meio pré-montadas que a gente já pode ter dentro da gente nesses momentos, e que são, por exemplo, como essas. Filho, o que você pensa sobre isso? Né? O que você sentiu? Você assistiu isso? Tá. Você acha legal? O que você acha que é isso? O que é isso para você? Ah, mãe, não sei. Isso Aí a gente vai ver a resposta, até onde ela já sabe. Porque a gente pode ter crianças mais sexuadas, mais afloradas, né? Eu tenho exemplos de meninas que com 9, 10 anos já se masturbavam. E quando foram perder a virgindade, elas já sabiam que era ter, por exemplo, um orgasmo. E tinha vergonha de mostrar para o menino, para o parceiro, para o namorado, porque achava que ele ia entender que ela não era mais virgem. Olha como o imã tem um Tinham significado. isso antes de menstruar ou depois? Como começa isso, Lu? Essa informação. Interesse. É. Ó, o interesse, na verdade, é individual, né? Tanto que a gente vê hoje em dia adolescentes já quase adultos, de 18, 19 anos, que não desenvolvem interesse, que estão nessa fase da internet, que ainda não... A gente tem os dois polos, pessoas que desenvolvem muito rápido e outros que passam desapercebidos, que está com 17, 18 anos e fala, ah, não, ainda não tô afim. Conheço filhas de amigos assim, com 19 anos, homens, não só meninas, tá? Homens, que não despertaram, estão estudando, não aconteceu, não estão focados nisso. E outros têm. Primeira coisa, a gente identificar o tipo de filho que eu tenho, com quem que eu estou lidando. Porque se eu tenho uma filha mais inclinada, então eu vou ter que ser mais direta, a gente vai ter que conversar ainda melhor sobre isso. Vamos supor que ela, não sei onde ela descobriu, vamos descobrir a fonte. Primeira coisa, criar uma empatia. Gente, empatia é tudo em qualquer relação, com os nossos filhos também. Né? Quando a gente vai Sim. vender uma coisa, quando a gente está no trabalho, a gente não cria uma empatia para já ter uma técnica ali de ter uma afinidade, a gente vai ter que criar isso com os nossos filhos. Né? Então, a primeira coisa, gente, está tão escuro que eu vou mudar aqui de lugar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa empatia. Então, é devolver a pergunta. É simplesmente o que ela pensa sobre isso, o que ela sentiu sobre isso. Esse tipo de coisa a gente tem que fazer com os nossos filhos. E vai vendo a devolutiva. Ah, mamãe, eu tenho curiosidade. Vai descobrindo que é. Ah, mãe, eu ouvi falar, eu tenho curiosidade. Ou então ela vai dando informação, mamãe, sabe o que é? Eu já ouvi falar que sexo é bom. E aí também eu descobri que quando eu me toco, eu sinto uma coisa que é gostosa. Então você vai explicar que sim, que embora ela ainda seja que é natural descobrir o próprio corpo, que é importante que ela descubra, mas que ela tem que entender que é uma coisa dela, uma particularidade, que é importante ela fazer no quarto dela, quando ela estiver tomando banho, que ainda ela tem 10 anos, né? Que tem coisa que ela vai ver que vai ser assustador para ela nesse momento, que quando chegar a hora você vai dar mais informações, que para ela ficar tranquila, que você pode conversar com ela naturalmente sobre isso, o que ela quer saber. Assim, quando é o momento certo de falar? Isso é individual, né? Ou não? Ou tem um momento certo de sentar e chamar sua filha, o seu filho e falar, olha, vem cá, vamos conversar sobre um assunto importante, sobre a sexualidade. Se a gente está conectada com os nossos filhos e um pouco atenta, eles vão dar indícios. Porque Isso. na verdade, eles fazem perguntas, quando tem essa fase de 6 anos, 7, eles fazem perguntas. Depois eles ficam num período de latência, que a gente chama, que é onde parece que a sexualidade fica um pouco adormecida. Então a gente tem que entender as fases, é interessante. E depois da fase fálica, que é essa que eles descobrem os genitais, vem a fase da latência. É um período que fica meio adormecida a sexualidade, que a criança não fala mais sobre isso. E aí depois ela volta com tudo na puberdade.
né? Quando vem a fase da genitália, do descobrimento e até a fase adulta. Então a gente tem que entender que vai ter momentos que eles vão estar mais curiosos, vai ter momentos que vai ficar mais tranquilo. E aí perceber que filho que eu tenho, né? Que perguntas que ele faz, se é mais infantil, se não é mais infantil. Agora, se a gente tem um filho que chegou na puberdade, a gente nunca conversou sobre isso, opa, temos que conversar. Provavelmente ele já teve a semenarca, o menino, a menina já menstruou. Na menina a gente tem esse marco, né? Que é a menstruação, e ela provavelmente vai nos chamar para falar, a gente vai ter que realmente levar no ginecologista, vai usar absorvente, então a gente já tem essa conversa. No menino, quando tem a semenarca, que é aquela ejaculação noturna, que não é caracterizada do erotismo, né? Não sei se quando ele fala para o pai ou para alguém, também já é um marco. Mas provavelmente quando cresce os pelos, a espinha, vai ser uma fase da gente falar com naturalidade. Mesmo Sim. porque a mídia tá aí. Às vezes eu tô assistindo um filme, tem uma cena. Tá assistindo uma novela, tem uma cena. Por que não refletir e falar sobre isso? Vamos supor, tá assistindo uma cena onde um menino vai lá e fala de uma menina para outra. Aproveita aquele momento. Filho, o que você entende? Que você acha legal quando você gosta de uma menina e você quer namorar e a pessoa transa e vai lá e expõe ela na rede? O que você entende disso? A gente pode usar esse tipo de coisa, esse tipo de filme que tem alguma coisa assim. Buscar material, né, para discutir, refletir. O que não dá é para omitir informação em 2020 com um monte de informação equivocada na internet. Né? Ô, Lu, como você já falou isso, te cortando, a gente tem só 3 minutinhos. Então, assim, conta assim, que nem agora a gente está vendo essas coisas assim de abuso com as crianças, né? Quais são os sinais que as crianças dão para os pais ficarem atentos que tem alguma coisa acontecendo com elas? Olha, os principais sinais, a criança geralmente ela teme, ela fica muito temerosa ao toque, ela tem mudança de comportamento, ela tem algumas mudanças cognitivas, né? Então, assim, você vai reparar de repente um raciocínio, coisas que ela fazia com tranquilidade, ela vai começar a ter dificuldade de fazer, que influencia em todo o aspecto psíquico dela, psicofísico social. Então, ela vai ter alguns pudores que não tinham no toque, no tremor, de repente chega perto de alguma pessoa. A gente tem que reparar esses sinais que a criança começa a dar. Além mas especialmente é a gente falar e mostrar na criança pequena onde pode, onde não pode, onde é legal o toque, onde não é legal o toque, usar essas imagens que a internet tem e ficar conectado e atento com os nossos filhos, né? Sabendo ali de coração, querendo absorver conhecimento, transmitir conhecimento para melhorar essa comunicação de pais e filhos, para ter filhos saudáveis, mentalmente, sexologicamente falando, porque vai impactar positivamente na vida deles. Informação e conhecimento leva a gente para lugares bem melhores na nossa educação com os nossos filhos. Tá aí, Lu. Olha, gente, eu acho que a Lu deu informações assim muito importantes, muito relevantes, tá? Para que vocês prestem atenção, né? Principalmente nessa fase aí que tá uma loucura, que às vezes a pessoa tá dentro da nossa casa, né? Que é o que anda acontecendo aí que a gente vê nos noticiários. Então, ficar atento quando a criança dá esse tipo de sinais, tá? Lu, no seu novo perfil, no hot.tpm, é isso? Ou tpm.hot? No seu novo perfil, você vai abordar vários assuntos sobre sexologia ou só sexologia feminina? Não, vários assuntos. Inclusive, quem tiver alguma dúvida, curiosidade, é só mandar no direct que a gente fala dos assuntos que os nossos seguidores estão a fim de ouvir. Tá? A sexualidade é ampla e a gente quer abordar e criar um elo, um canal para a gente desenvolver conhecimento e informação. Para trazer mais tranquilidade, mais segurança para falar sobre o assunto, mais felicidade, tá? Impactar positivamente aí na nossa vida e a gente ser mais feliz. Olha, Lu, sempre é muito bom, né? E olha, muito obrigada por essas informações super, super, super top. Então, assim, gente, quem quiser uma nova live com um novo assunto, depois manda no direct qual assunto que vocês querem que a Lu aborde. Aí ela já está convidada para uma próxima, tá? A joia, obrigada, quem ficou, espero ter contribuído e vamos fazer mais aí. O que eu quero mesmo é a gente refletindo e falando sobre isso, para cada vez ficar mais tranquilo. Obrigado, viu? Obrigada a todos que participaram, viu? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, mande as perguntas, tá? Mande diretamente no direct dela, lá no m.hot. tpm.hot. Vai acabar a nossa live. Gente,
Beijo, obrigada a todos que participaram. Obrigada, Lu. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. E agora, não quer encerrar a live? Acho que vou perder essa live, gente. Não tem o botão de encerrar.